Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e eu estou fazendo esse vídeo hoje para trazer para vocês um feedback sobre o meu nariz. Me desculpem eu ter demorado para fazer esse vídeo, bastante gente me mandou mensagens preocupadas com o meu nariz por causa da infecção que eu peguei. Mas gente, eu tava tentando resolver alguma coisa, porque ele não tava melhorando, então eu tava esperando fazer alguma coisa para trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu vou explicar tudo direitinho. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no Brasil há 2 meses e meio atrás. Fiz em Maringá, no Paraná. A cirurgia correu tudo bem, tudo ótimo. Até que, poucos dias antes de eu voltar para a Coreia, o meu nariz começou a ficar dolorido e meio inchadinho. Mas aí eu pensei que era algum ponto que estava caindo, não sei. Eu pensei que estava tudo bem, que era só alguma coisa de cicatrização. E aí eu viajei e vim embora. Depois da viagem, eu acho que baixou bastante a imunidade e aí piorou. Depois que eu cheguei aqui na Coreia, ficou bem inchado, bem vermelho. Eu vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem. E aí eu fui em uma clínica aqui no meu bairro, uma clínica de cirurgia plástica. E aí eu fui, e aí a secretária perguntou, né, logo ali na recepção, o motivo de eu estar querendo fazer a consulta e tal. Aí eu falei que eu fiz uma cirurgia no Brasil e que a cirurgia infeccionou e tava inchado, e tava dolorido. Eu expliquei pra ela. Aí ela foi e falou pro médico. E aí ela voltou e falou que ele não podia me atender, que eu tinha que ir aonde eu fiz a cirurgia. Eu falei, nossa, mas eu fiz no Brasil e tal. Ele não queria me atender. Aí eu fiquei, poxa vida, mas tá tão dolorido. Eu não sabia o que fazer. Eu tava tão dolorido e tal. Aí do nada ele chamou ela lá dentro, ela foi, voltou e falou assim: olha, ele vai te atender. Aí ele me atendeu e falou pra mim, olha, acho que ele viu pela câmera, eu não sei. Ele falou assim, olha, eu só te atendi porque eu vi que você tava muito preocupada, né? Acho que ele viu meu nervosismo, tava nervosa. E aí ele me atendeu. Só que aí ele falou assim, olha, só que geralmente a gente não atende quando as pessoas fazem a cirurgia em outro lugar. Aí eu falei assim, por favor, me atende, vê aí o que tá acontecendo, me passa um remédio e tal. Porque, gente, tava bem infeccionado, então tava inflamado, tava dolorido, tava inchado. Uó. Aí ele foi, limpou, aí tinha. Sabe quando tem umas bolinhas de pus? Lá dentro, aí ele estourou algumas assim, mas bem pouco, porque tava muito dolorido. Aí ele me passou o remédio e falou assim: olha, eu vou te dar remédio para 7 dias. Se não passar, você precisa ir em um outro hospital, que é no Hospital Grande, o Hospital Geral, que falam aqui, que é um hospital bem grande. Sabe esses hospitais universitários? Então, aí tem aqui dois, aqui em Dego. Então, quando são casos sérios assim, aí o pessoal vai nesses dois hospitais gerais. E aí eu falei, tá bom. Aí eu tomei o remédio uma semana e não melhorou. Aí eu fui, conversei com uma amiga minha, falei, nossa, não tá melhorando, acho que vou ter que ir no hospital geral. Eu fui no hospital geral e fiz a consulta, era um senhor que tava me atendendo, e aí ele me passou o remédio, tal. Eu falei, não, agora vai melhorar, né? Porque no hospital geral a coisa é mais, né, forte. Então acho que agora eu vou melhorar. Gente, que nada. Ele me dava remédio pra. Primeiro ele deu pra 8, depois ele deu pra 14. E nada de melhorar. E nada de melhorar. Aí ele mandou eu comprar isso aqui, ó. Que eu vou pegar pra vocês verem. Peraí. Isso aqui, olha. Aí ele mandou eu comprar isso aqui também, que é pra fazer a lavagem. Que vem junto com esse sachêzinho aqui. Você coloca o sachê na água, a medida, e aí você fica fazendo a lavagem assim. Aí eu comprei e fiquei tomando os remédios dele há umas 3 semanas e nada de melhorar. E vocês perceberam isso, né? Muita gente falava na live pra mim, nossa, Thalita, seu nariz tá muito inchado, ainda tá muito inchado. E eu falava pra vocês, pois é, eu tô tomando remédio e tal. E era isso, gente. Eu tava tomando remédio esse tempo inteiro e não tava melhorando. Eu já tava assim, bem preocupada. Eu falei com o médico do Brasil e eu tava mandando foto pra ele, falando com ele. E a verdade, gente, é que ele não consegue fazer muita coisa. O que ele fez? Ele falou com um amigo dele que conseguiu uma clínica pra mim ir aqui na Coreia. E aí ele ia conseguir estar em contato com esse médico dessa clínica. Só que essa clínica é lá em Seul e eu não tenho disponibilidade para ficar indo para Seul. Para quem não sabe, Seul fica 4 horas aqui da minha cidade. Então é muito longe, 4 horas para ir, 4 horas para voltar.
E sendo que, se fosse uma vez só pra ir, beleza, mas eu ia ter que ficar indo lá, né? Porque tem que ficar voltando, voltando, voltando. Aí não dá pra mim ir. Aí ele pegou e falou que se a infecção piorasse também, eu ia correr o risco de ter que abrir a cirurgia. Aí a enfermeira dele me deixou em choque, porque umas 2 vezes ela falou assim: Thalita, a infecção não pode piorar, isso vai comprometer o resultado da cirurgia. Aí ele falou que se piorasse ia ter que abrir. Ou seja, eu ia ter que abrir, tirar e para tirar o tecido que estava infeccionado e depois fechar de novo. Mas, gente, se eu fizesse isso, eu ia perder o resultado da cirurgia praticamente, entendeu? E só quem acompanhou, assim, a minha rotina pra chegar até lá e fazer essa cirurgia que sabe o que eu fiz pra poder fazer essa cirurgia. Gente, praticamente eu vendi um rim. Quase vendi um rim pra fazer essa cirurgia. Não foi uma coisa fácil pra mim fazer. E também não foi barata. Então, eu fiquei muito preocupada com isso, né? E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um jeito. Como assim? Abrir? Já tá falando em abrir. E eu comecei a ficar muito preocupada com isso. A gente já tava perdendo o meu sono. E foi isso que o doutor do Brasil falou pra mim. Pra mim ir nessa clínica, que é lá em Seul, pra o médico de lá me tratar. Ou se precisasse abrir, esse médico iria abrir se eu não fosse no Brasil, ou se eu fosse pro Brasil, ele abriria, que era pra tirar o tecido infeccionado. Falei, gente, não, isso não pode acontecer. Fora de cogitação abrir meu nariz de novo. Fora, gente, que é muito invasivo, sabe? É muito invasivo, é muito dolorido. É tudo isso ser feito de novo. Entendeu? E eu falei pro doutor, eu falei, eu estou eu tô sem condições, em todos os sentidos, de ir pro Brasil fazer isso de novo. Enfim. E aí, o que que acontece? Aí você tá se perguntando, por que que você não foi em outro médico? Pois é, gente, aí que tá o X da questão. Eu fiquei procurando outros médicos para ir, só que eles não me aceitavam. Toda vez que eu tentava marcar uma consulta e eu falava pra atendente, né, qual era o caso, eles falavam que não ia atender. Então eu ligava numa clínica e falava assim: oi, eu preciso fazer uma consulta com o doutor e tal. Aí elas perguntam o que você quer fazer. Aí você tem que explicar antecipadamente o que você quer para elas marcarem a consulta. E aí eu tinha que falar a verdade. Aí eu falava, eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma rinoplastia fora e o meu nariz infeccionou depois que eu voltei pra Coreia. Eu tô tomando remédio, mas não tá sarando. Então eu preciso fazer uma consulta pro doutor me ajudar a fazer um tratamento pra a minha infecção e tal. E aí elas sempre falavam, só um minuto. Aí eu já sabia, gente, capaz dele não aceitar a fazer a consulta. Gente, dito e feito. Elas voltavam e falavam: olha, o doutor não pode te atender. Ele falou que você precisa ir aonde você fez a sua cirurgia. Eu falei, mas eu fiz a minha cirurgia no Brasil. Eu não tenho como ir lá. Ele não pode me ajudar a tratar só a minha infecção. Sobre a minha cirurgia, eu posso explicar para ele como foi feito. E também não é sobre a cirurgia em si. A minha cirurgia tá tudo bem. Eu falava, eu só preciso tratar dessa infecção. E aí elas falavam a mesma coisa: o doutor não pode atender porque você não fez aqui, então é difícil se comprometer. E aí, gente, eu tinha ligado em 5 clínicas já. Ó, galera. Vai, Otávio, cai fora logo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, mãe. Mãe, eu já esclareci sozinha. Tchau. Põe ela pra cá. Tá bom. Beijo, vai com Deus. Tchau. Tchau, mãe. Vem, Jesse! Eita, mãe, tchau. Ele vai pra aula de jiu-jitsu. Tchau, gente. Tchau, amor. E aí, eu nem lembro mais o que eu tava falando, peraí. Aguarde, por favor. Então, e aí nessa eu não tava conseguindo marcar em lugar nenhum e tava tomando os remédios que eu pegava no hospital geral. Como eu falei pra vocês, quem me atendia era um senhor. E aí eu achava um pouco estranho o jeito que ele atendia, porque ele dava uma olhada assim, aí explicava alguma coisa e dava a receita, e aí eu pegava a receita e tomava só isso. E eu ficava assim, poxa, não é possível, cara, que não tenha nada. Aí eu falei pra ele uma vez, não, aí eu fiquei tomando os remédios. Da última vez que eu fui lá, eu ainda tinha remédio, e aí eu liguei pra marcar uma consulta de urgência.
eu falei pra secretária dele, falei, eu preciso marcar uma consulta de urgência. Aí ela, e você ainda tem remédio? Eu falei, tenho. Aí ela falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo é que meu nariz não tá melhorando, eu preciso falar com o doutor. Aí eu fui falar com ele, que foi a última vez que eu falei com ele. Aí chegou lá, eu falei, doutor, meu nariz não tá melhorando. A gente não pode fazer um exame, tirar um pedacinho do tecido do nariz pra fazer o exame, pra gente saber qual o tipo de bactéria pra fazer isso. Porque se a gente fizer o exame pra saber qual tipo de bactéria que tá no nariz, a gente vai conseguir dar o remédio certo pra ela. E aí então a gente consegue resolver o problema. Aí ele falou assim pra mim: mas pra gente fazer esse exame e tirar um pedacinho do tecido pra fazer esse exame, a gente precisa abrir o nariz. Aí eu falei: como assim? Tem que fazer esse exame pra não precisar abrir o nariz? Aí depois que o nariz já foi aberto, sabe? Fica sem sentido tudo isso. Aí ele falou que era assim, que pra fazer esse exame tinha que tirar um pedacinho do tecido pra fazer o exame. E só que pra fazer isso precisava abrir o nariz. Eu falei, isso sai totalmente de cogitação também. Achei meio esquisito isso. Poxa, se pra não abrir o nariz queria fazer esse exame, como que pra fazer esse exame tem que abrir o nariz? Tipo, fica sem sentido, né? Aí eu falei pra ele, e agora que o nariz não tá melhorando? Aí ele falou assim, olha, você termina de tomar o remédio, se não melhorar, daí você vai numa clínica próxima à sua casa e toma injeção todos os dias de antibiótico. Aí eu falei assim, o problema é que ninguém aceita, ninguém quer pegar o meu caso pra tratar da minha infecção. Esse é o problema. Ele falou, mas vai ter que fazer isso, vai ter que arrumar um lugar, porque aqui o que eu posso fazer é isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tava matutando o que eu ia fazer pra conseguir um lugar pra fazer esse tratamento. Foi numa sexta-feira. No sábado, eu tinha um encontro com umas amigas minhas em Cumim, que é uma cidade aqui do lado. Aí, enquanto eu tava indo pra Cumim, eu tava pensando, falei, nossa, vou ligar pra ela. Lembrei de uma amiga minha, na verdade é um casal de amigos meus, eles conhecem muita gente. Aí eu falei, nossa, eu vou falar com a minha amiga, né, a Sujon, falei, vou falar com ela. E aí, se ela não conhecer, ela vai falar com o marido dela, e ele sempre conhece alguém, e aí eles vão arrumar um lugar pra mim ir. Batata. Aí eu peguei e falei assim, vou ligar pra ela. Eu ia ligar pra ela no carro, indo pra Comi, vocês acreditam? Aí recebi uma ligação, me distraí com música, acabei não ligando e indo. Chegou em Comi, eu encontrei com com as minhas amigas, a gente jantou, depois do jantar a gente foi pra uma cafeteria, que é a cafeteria do marido dessa minha amiga. Aí, beleza, chegou lá, a gente tava lá na cafeteria, ele veio cumprimentar a gente, sentou lá um pouco pra conversar, e aí ele falou, nossa, tô como seu nariz tá inchado. Aí eu falei que eu tinha feito a cirurgia no Brasil, que tava infeccionado e bababá, que eu tinha pensado em ligar pra minha amiga, que era a mulher dele, pra ela me ajudar a arrumar um lugar pra me fazer o meu tratamento, porque eu não tava conseguindo um lugar, que não sei o que. Ele falou, nossa, peraí, vou arrumar um lugar agora pra você fazer seu tratamento. Gente, na hora, ele ligou num amigo dele médico, explicou a situação, marcou na segunda-feira, a gente era num sábado, marcou na segunda-feira, 3 horas da tarde, pra mim ir lá fazer a consulta. Aí eu falei, nossa, agradeci tanto a ele e ficou marcado pra segunda-feira. Aí eu acabei ligando pra minha amiga depois, falei, ó, encontrei teu marido, não sei o que, ele arrumou uma consulta pra me fazer. Ela, por que você não me ligou antes? Eu tinha arrumado um lugar pra você ir, que não sei o que. Eu falei, pois é, nessa correria de tudo, eu acabei viajando na maionese. Realmente, gente, ela é uma amiga muito querida e sempre que eu preciso, qualquer coisa que eu precisar, ela tá sempre pronta, mas na loucura de mudança de tudo, acabei não pensando nisso tão rápido. Aí, beleza. Fui na consulta na segunda-feira, né? E aí o médico foi, olhou, aí ele falou assim: realmente tá bastante infeccionado. Gente, hoje eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira à noite. Hoje é quinta-feira à noite. Eu comecei aí na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta e hoje, 4 dias de tratamento, eu fui. E aí ele viu meu nariz, tá, olhou, aí ele explicou algumas coisas, falou que eu não podia ter tomado o outro remédio tanto tempo, se não tava sarando, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, mas eu tentei marcar em outros lugares e tal. E aí ele foi, explicou por que que acontece, por que isso, aquilo, bababá, limpou. Aí deu mais uma espremidinha. Na verdade, ele tentou espremer mais, mas ele não conseguiu espremer o puizinho que tem dentro. Ele não conseguiu porque tava muito dolorido, gente. Isso aqui, eu tava bem inchado aqui, ó.
tava bem inchado, bem vermelho, tava bem esquisito assim mesmo. E aí ele não conseguiu mexer muito, aí ele falou, olha, você precisa vir aqui todo dia para tomar injeção de antibiótico na veia. Você vai levar a receita, pegar o remédio na farmácia para ficar tomando. A gente vai fazer um laser por cima também. E você precisa vir aqui todos os dias. E isso foi em Cumim. Cumim fica 1 hora aqui de Dego. Aí eu falei, eu venho, doutor. Ele falou, então vem, que a gente vai dar certo. Calma, eu tava nervosa, gente. Sabe quando o choro fica entalado aqui? Eu tava assim. Ele falou, não, calma, não fica nervosa, vai dar tudo certo. Só vem todo dia. Falei, tá bom. Não bebe, não fuma, dorme bem. Porque ele falou que isso é muito importante, né? Não beber, não fumar, dormir bem. E tudo beber e fumar, eu não tô fazendo isso, mas eu tô dormindo super mal. Ele falou que não pode. Tem que descansar ao máximo. Aí eu falei, nossa, beleza. Aí tô indo, aí fui na segunda, na terça, na quarta e fui hoje na quinta. Ele falou pra mim ir até sábado. Então faltam 2 dias mais pra mim. Então eu tô indo todo dia, indo e voltando. Mas, gente, a melhor coisa que aconteceu em relação a isso, porque meu nariz tá melhorando. Olha, se vocês verem, ele não tá mais aquele inchadão, aquele vermelhão aqui, olha. Tá vendo? Então, ele não tá mais dolorido, ó. Eu não conseguia fazer isso, gente. Eu tocava nele assim, ó, aqui, ó, e ficava dolorido. Agora não, ó. Agora eu toco, ó. Consigo fazer isso aqui. Consigo tocar aqui, ó. E não dói. Então ele tá bem de boa. Vou colocar uma fotinha aqui do antes e depois, de segunda pra hoje, tá? Que eu tirei, fiz um antes e um depois aí. Então, olha, tá sem dor. Aí hoje ele viu, ele falou assim, olha, melhorou muito, tá muito bom o resultado. Você agora vem sexta, que é amanhã e sábado, e vem até sábado. Aí como eu vou viajar no sábado e vou voltar na quarta que vem, ele falou, aí na quinta você vem de novo, vai levar o remédio, vai ficar tomando. E aí, quando você voltar de viagem, na quarta você volta, na quinta você vem aqui pra gente ver e fazer uma nova avaliação. Eu falei, tá bom. Então é isso. Ai, gente, eu tô tão mais aliviada, sabe? Tão mais aliviada, porque eu não tava sabendo o que fazer. E eu não sabia que era tão difícil encontrar um lugar pra fazer tratamento, entendeu? Se você faz a cirurgia em outro lugar. Tipo, eu não sabia que era tão difícil assim. Mas por que que eles não pegam? Porque eles não querem se comprometer com uma coisa que eles não fizeram, entendeu? Então, na cabeça deles, tipo assim, deu alguma coisa errada na cirurgia. Por mais que eu fale que não, que a cirurgia não tá tudo bem, o problema é só a infecção, sei lá, entendeu? Tem gente que coloca silicone, aí o corpo rejeita o silicone, acontece alguma coisa que o corpo rejeita, ou não deu muito certo, ou entendeu? Tudo pode acontecer pós uma cirurgia. E aí o correto, realmente, que a gente sabe, é ir no médico que te operou. Só que como eu tinha operado no Brasil, não tem como. E aí que tá. Aqui, ninguém quer pegar esse abacaxi pra descascar, entendeu? Vai pegar um caso de uma coisa que eles não fizeram. E se der errado, o que fizeram ali naquele nariz que eu não sei o que tá acontecendo? Ela tá falando que foi assim, assim, mas eu não sei, não tenho certeza, entendeu? Então no começo eu ficava, por que eles não pegam? Por que eles não me ajudam? Mas aí o pessoal começou a me explicar também por quê, e é isso. Eles não pegam porque não foi eles que fizeram. Simples assim, entendeu? Então isso é bem complicado aqui. Aprendemos mais uma coisa sobre a Coreia. Isso é meio complicado aqui. Quando você faz um procedimento em um outro lugar e você quer ir tratar em outro lugar, não é fácil de tratar, então. E aí é isso, gente. Graças a Deus, o meu nariz tá melhorando. Ó, como eu já mostrei pra vocês, ele não tá mais aquele inchadão, aquele vermelhão aqui. Teve gente até que se assustou nas lives com o meu nariz de tão inchado que ele tava. Na verdade, gente, ele ainda tá inchado, tá? Agora faz 2 meses e meio que eu fiz a cirurgia. E com 3 meses de cirurgia, o nariz desincha 50%. Então ainda tem 2 semanas para ele chegar nesses 50%. Os outros 50% ele vai desinchar em 1 ano e 3 meses. Entendeu? Daqui a 1 ano e 3 meses. O total de tempo para o nariz desinchar 100% é 1 ano e 6 meses. Então ele ainda vai desinchar bastante ao longo desses meses aí para frente, tá? Mas em 2 semanas ele desincha 50%. Tanto é que quando eu coloco um óculos, agora eu já posso usar óculos.
óculos de sol. Eu uso só quando realmente precisa. E aí, quando eu uso o óculos de sol, depois que eu tiro, ele fica bem fundo aqui, ó. Bem fundão. Porque ainda tá muito inchado. Mas a infecção, graças a Deus, tá melhorando. Ainda tenho mais 2 dias pra ir. Esses 2 dias também já vai dar aquele boom na melhora. Depois eu vou ficar tomando os remédios. E volto lá daqui uma semana, né? Na próxima quinta, pra ele fazer uma outra avaliação. Então é isso, gente, que eu queria passar pra vocês. Que finalmente consegui um lugar pra fazer esse tratamento. Meu nariz tá melhor, graças a Deus. Tá tudo bem, tá? E qualquer coisa eu aviso pra vocês depois, tá? E eu quero agradecer muito o pessoal que ficaram preocupadas comigo, né? Teve bastante gente que ficou preocupada, queria saber, me deram dicas de coisa pra fazer e tudo mais. Ah! Já que eu entrei nesse assunto de dica, teve alguém que falou pra mim passar álcool 70 na infecção, porque isso ajudava a queimar a bactéria, não sei o que. Gente, eu pesquisei sobre isso, não façam isso, nunca coloquem nada que não for indicação do médico nesses casos. Eu tava vendo que o álcool 70 é quando, tipo assim, você se machuca, fez uma ferida, alguma coisa assim, aí você passa pra desinfeccionar. Alguma coisa assim. Mas assim, pra dar aquela limpada nas bactérias ali na hora, mas é algo superficial e também pra limpar a mão, limpar material, essas coisas. Nunca façam isso em alguma coisa interna que esteja acontecendo. Também não façam isso, assim, eu acho que em nada, tá? Só mesmo pra higienizar as coisas, higienizar a mão, passa um pouquinho assim por cima de um arranhãozinho que foi, mas nada muito sério, porque eu tava pesquisando sobre isso e realmente não é pra isso, tá? O álcool 70. Não façam essa loucura. Então, sempre procurar um médico, sempre procurar a coisa certa a fazer. Mas é isso, gente. Enfim, tá tudo bem, tá? Qualquer coisa eu aviso vocês de novo. Muito obrigada pelo carinho, pela preocupação de vocês. Mas agora tá tudo bem, graças a Deus, tá? Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.